Boa noite, bem-vindos. Vamos começar o nosso Evangelho de hoje. Vamos fazer em conjunto, vibrando uns com os outros, libertar os nossos pensamentos das nossas preocupações do dia a dia. Vamos chamar ao nosso ambiente familiar a proteção e as boas vibrações de amor e de paz. E vamos cantar uma canção do Evangelho no Lar, exatamente, na página 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Envolve-nos na tua paz, Senhor. Nós sabemos que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, certamente estarás connosco através dos teus mensageiros. Nós te pedimos que esta noite, uma vez mais, nos permitas que sejam os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, os nossos familiares encarnados, os nossos amigos, que possam ajudar-nos a harmonizar o nosso ambiente familiar e criar defesa para todos nós, particularmente as crianças. Seja connosco, nos abençoa o Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Ainda sobre a lei do amor, o item 9. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até ao último, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um facto que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou objeto uma qualquer afeição viva e ardente, pondo à prova tudo o que tende a diminuí-lo, atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse um ser ou objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor que transborda do seu coração. Aos animais, às plantas e mesmo aos objetos materiais, espécies de misantropos lamentam-se da humanidade em geral, endurecem-se contra a tendência natural das suas almas, que buscam em seu redor a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas o que quer que façam, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou nos seus corações, no instante da sua criação. Esse germe desenvolve-se e cresce com a moralidade e a inteligência,
e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras que vos ajudam a transpor o caminho íngreme e severo da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. O vosso amor restringe-se a um círculo estreito de familiares e de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a quer, é necessário que chegueis gradualmente a amar indistintamente todos os vossos irmãos. A tarefa será longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente. Pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima pela sua transformação social, verá os seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes fazer. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, contra a sua vontade, ao verdadeiro amor. É um ímã a que ele não poderá resistir, e o contacto do amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está latente em vossos corações. A terra, morada de provas e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Não deixeis de ouvir as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interromperam o curso das suas proclamações, ele não repetia senão estas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra transformada num novo Eliseu, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fénelon, Bordeaux, 1861. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida. É a psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o benfeitor Emmanuel. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, João capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência pulsa o seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam no chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos a nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida.
em continuação, necessariamente, daquelas observações que temos vindo a analisar e temos vindo a refletir sobre a lei do amor, sobre a lei sublime, a regra de ouro da nossa vida. Nós vamos ter, enfim, a necessidade de pensar por que razão há 2000 anos que esta mensagem foi transmitida e ainda hoje nós assistimos a esta generalização, vá lá, da lei do ódio em vez da lei do amor. Nós já sabemos há anos, nem todos necessariamente, mas sabemos que as crianças deveriam ser educadas, deveriam ser orientadas para se afastarem daquilo que são os brinquedos da violência, daquilo que são os brinquedos da guerra. Muita gente diz, são coisas de plástico, mas os instintos que estão sempre presentes em nós, de violência, uns mais intensos, outros menos intensos, seguramente podem ser evitados com estas brincadeiras de mau gosto, que é a distribuição pelas crianças de brinquedos que não servem para brincar, porque há coisas com que não se brinca. Curiosamente ou não, ultimamente temos vindo até a assistir a uma grande campanha para retirar dos mercados, retirar mesmo da venda online, retirar esses brinquedos da violência. Como se, de facto, só agora se tivesse descoberto a pólvora da não-violência. Mas é evidente que isto já é conhecido há muitos anos, já não é de agora, já está há séculos. Só que nós fomos deixando que as coisas corressem como correram até agora, e tenha que ser exatamente a violência, tenha que ser exatamente o ódio, o rancor e esta intolerância que tem vindo a despertar uma fatia considerável da humanidade para a necessidade urgente de reformular aquilo que é a educação das crianças, aquilo que é a educação, ao fim e ao cabo, cívica, aquilo que é a educação da cidadania. Com certeza que a defesa, a neutralização da violência não é condenada de forma alguma pela doutrina cristã, pela doutrina espírita, não é condenada. E, face ao estádio de evolução que nós nos encontramos, há circunstâncias em que a violência pode impor a paz, em que a violência pode conduzir a um grande progresso, a uma grande evolução, até mesmo social. Só que são circunstâncias que deveriam ser observadas e controladas por aqueles que dirigem, por aqueles que orientam os povos que administram, enfim, aqueles que seguem determinadas correntes ideológicas ou até sociais em cada nação. Mas isso não se vem verificando, há uma instalação dos interesses escusos e que têm conduzido a este instinto da violência. E, por outro lado, a intolerância. Quando Jesus apontou o caminho do amor ao próximo como a nós mesmos, que todos fôssemos como irmãos, seguramente que estava a esta distância de 2000 anos, a pensar que tarde ou cedo talvez despertássemos para essa realidade. E o despertar para essa realidade quer dizer o quê? Quer dizer que conscientemente, analisando as vantagens do amor, analisando as vantagens da paz, analisando as vantagens da fraternidade, nós instalássemos essas práticas, instalássemos essa vivência entre todos nós. Mas, enfim, como normalmente nós só conhecemos a mudança pela dor, pelo sofrimento, é uma constatação que os Espíritos vieram trazer já há 160 anos, quase, nós vamos concluir que, afinal, pois, continuamos a não querer racionalmente analisar as coisas por forma a impor as mudanças, mas de uma forma, digamos assim, pacífica, de uma forma orientada para a educação cívica, orientada para o convívio fraternal entre todos os cidadãos. Como assim não foi, como assim não aconteceu, o que nós estamos agora a assistir é que isso vai ter necessariamente que surgir, ainda que pela dor, ainda que mais uma vez pelo sofrimento, ainda mais uma vez pelo pânico, pelo medo, pelo terror. Então, por que não? Nós, começando até necessariamente pelos nossos lares, impormos essa orientação de amor e não de guerra. Impormos essa orientação na vivência dos nossos filhos, das nossas crianças, que progressivamente, instalados numa forma de viver baseada no amor, baseada na lei de áurea, na lei do amor, seguramente que numa geração, talvez 2 gerações, nós assistamos a grandes mudanças, a grandes transformações sociais.
Até lá, pois, vamos ter que viver com este terror, viver com esta aflição, com esta dúvida permanente, com este medo que se instalou, mas que forçosamente esperamos, e tudo em natureza progride para a evolução. Esperamos que realmente seja desta vez que nós nos decidamos a viver em paz, a viver em harmonia, a viver com amor, ainda que a peso de grandes dores e de grandes sofrimentos. Eu tenho uma questão. Tem a ver com estas tragédias que se têm passado ultimamente e que há uns dias atrás conversava com alguém sobre o assunto. Estes espíritos que se radicalizam, não é? Portanto, por questões culturais, provavelmente também não têm acesso ou não sabem mais nada, foram criados assim, nós sabemos que a maior parte deles, desde crianças, que são ensinados a matar e a não terem medo, inclusivamente, de se matarem. Serão espíritos em estado primitivo ou ainda num princípio de expiação e provas muito... Necessariamente, que não parece que seja estado primitivo, porque no estado primitivo os espíritos, portanto, vivendo em corpos físicos, poderão ter inclinações, ou melhor, poderão ter atrações para determinadas formas de estar e de viver, mas não desta forma, que é uma forma pensada, que é uma forma refletida, que é uma forma planeada. Agora, são espíritos atrasados? São. Talvez estejam na fase final do primitivismo, mas são espíritos atrasados. E, por outro lado, quer dizer, nós sabemos que a separação do trigo do joio está-se a fazer, vai acontecer, necessariamente. Muitos destes espíritos que se matam desta forma violenta, em nome de Deus até, para atingir uma mortandade que, aparentemente, nos parece não merecida. Esses espíritos são também instrumentos que a própria divindade deixa que ocorram para que a mudança se faça, para que a transformação se faça. Mas então poderão também estar a ser comandados espiritualmente por aqueles que já desencarnaram, não é? Como, por exemplo, aqueles grandes chefes, não é? Como o Saddam, como o Bin Laden, como claro, esses... Quer dizer, são chefes das trevas, quer dizer, a gente sabe, pelas descrições que fazem os nossos irmãos, os mentores, que há hordas nas trevas, devidamente organizadas, com espíritos que, muitas das vezes, embora pudessem ser socorridos nas suas necessidades materiais, não foram ensinados de maneira nenhuma. E então, é claro, quer dizer, continuam a ser essas organizações que depois vêm maciçamente à Terra, porque a separação vai ser feita, não é? A separação vai ser feita. E, portanto, esses chefes que comandam todas estas ordens, necessariamente não vão continuar na Terra, porque a Terra vai passar a um mundo mais evoluído e eles não têm lugar, Muitos dos espíritos num estado de expiação e provas já mais avançado continuaram na Terra quando se tornar de regeneração. Mas a esmagadora maioria não vai continuar cá. Porque a questão que me colocavam tem a ver com como é que é possível, estando a Terra em transformação, não é? Haver permissão para que esses espíritos atrasados, quase que não propriamente em estado primitivo, mas com um atraso moral, possam influenciar outros aqui na Terra a cometer estas atrocidades. Porque são espíritos que sintonizam na mesma faixa evolutiva. Como é que eles ainda estão aqui no plano Terra e já não estão no sintonizam na faixa evolutiva. É evidente que a divindade age pelo bem, não é? E havia duas alternativas, não é? A própria divindade achava que isto tinha que dar uma volta e mobilizava as suas falanges para virem fazer o mal, o que era um contrassenso, não é? O que era contraditório com aquilo que é a lei do amor, ou a divindade permitia que faça. Aliás, a gente vê aí na Terra, quer dizer, nem todos são igualmente cultos, nem todos são igualmente moralizados, e portanto, como há essa diferenciação, quer dizer, os menos moralizados, muitas vezes marcados por invejas, por egoísmos, por ódios, por rancor de outras vidas, com certeza que agem. E a divindade permite que isso aconteça para que se opere a grande transformação. Fizemos-lo por bem, a transformação? Claro que não fizemos. Continuamos mais ou menos materialistas, mais ou menos agarrados às coisas da matéria, aos prazeres, e não há forma de nós mudarmos o rumo da nossa conduta se não for pelas dificuldades, pelos problemas que se nos sugerem e que temos que vencer. Agora, estamos numa fase crucial da mudança. Há quem diga que, por exemplo, o mundo da regeneração já começou há muito tempo. A marcha para o mundo da regeneração já começou com a vinda de Jesus.
Ora, 2000 anos, estamos a assistir a 2000 anos de mudança, com, às vezes, aparentemente, não é? Porque nós hoje conhecemos tudo na hora. Mas há 50 anos atrás quase não se conhecia nada na hora. Há 300 anos atrás, muito menos. As notícias chegavam ao outro lado do mundo com anos de atraso. E agora não, as coisas, fruto das circunstâncias, que sabem-se na hora. E a humanidade mudou. A educação mudou, transformou-se no sentido da moralização? Claro que não transformou. É o advento do materialismo, é a marcha do materialismo, é a alimentação do materialismo. E um pouco mais ou menos, não é? Diz a religião não tem nada a ver com a conduta, e muitas vezes até, em determinadas circunstâncias, é o veneno, não é? É para enganar o povo. Porque não se orientou a própria religião no sentido de mostrar que era realmente benéfica para a humanidade. E, portanto, como assim não aconteceu, com certeza que a divindade permitiu, nas reencarnações, na faixa vibratória da Terra, porque os espíritos atrasados continuam nessa faixa, continuam na faixa vibratória. Portanto, que essas entidades mais atrasadas reencarnassem para, de alguma forma, dinamizarem a transformação, a modificação. Agora, o que é que vai acontecer? Estamos perdidos, vai haver não sei o quê, vai haver destruição. Nós temos que ter a noção, e a fé às vezes é um bocadinho falha, a gente diz uma coisa e depois sente outra. Nós temos que ver que a divindade comanda tudo. Deus comanda tudo, não é agora permitir que haja, enfim, interferência, só porque os homens somos atrasados, interferência em todo o equilíbrio cósmico. E, portanto, vai haver, seguramente, com muita dor, com muito sofrimento, vai haver a mudança. Poderia ser de outra forma, poderia ser de outra forma. Esses espíritos vão continuar na Terra? Não vão continuar necessariamente na Terra. Quer dizer, nós não sabemos qual era a evolução de Adão e Eva, ou melhor, desses espíritos da capela, mas naturalmente que seriam de um nível, não é, destes que relapsos continuam a querer evitar e impor até a impossibilidade de haver mais progresso no sentido espiritual, no sentido moral. Mas, com certeza, que são momentos, não é? Nós vemos uma França que prima pelo afastamento da religiosidade e da religião desde, vamos mais ou menos localizar, desde a Primeira Guerra Mundial, talvez um pouco antes. E que realmente é uma altura, por exemplo, em que a debandada quase geral dos espíritas da Europa é obrigatória, imposta, não é? Em Portugal também não podia deixar de ser da mesma forma, em 1910, por aí fora. E, portanto, quer dizer, a França, que era onde nasceu, lá, onde nasceu o espiritismo, mas com certeza que deixou de ter minimamente uma preocupação espiritual. Assim como Israel, como aquela terra chamada Prometida, isso é uma coisa que Deus nunca prometeu coisa nenhuma, mas que os povos sentiram que eram agraciados por essa dádiva, porque acreditavam num só Deus. Foi exatamente em Israel que as coisas ainda hoje se mantêm, ainda continuam, o Messias não existiu, Jesus não veio à Terra, era um profeta qualquer. E, portanto, ainda estão à espera do profeta. Na terra onde deveria ter sido feita a grande mudança, acabou por também não se fazer. Ora, é a própria França hoje que no seu coração, não é, a pátria da democracia, da República, os ideias da República, onde vêm a ser confrontados com com este convite para a espiritualização da vida, para a espiritualização das sociedades. E vai ter que se fazer, independentemente dos políticos, das suas fés republicanas, que vão mais ou menos sendo religiosos fim de semana, vai ter que ser por aí que as coisas vão ter que se mudar. Seguindo determinados preceitos religiosos construídos pelos interesses da Terra, necessariamente que não deverá ser, porque as religiões instaladas são normas dos homens. Essas normas vão ter que ser alteradas exatamente por causa da dor e por causa do sofrimento, porque mesmo os governantes não vão poder aguentar muito mais tempo. Vai ver os seus povos, os seus cidadãos a sofrerem, tem que dar um rumo diferente a tudo isto. Então vamos partilhar estas vibrações, esta vontade da paz, da serenidade, nas famílias, depois certamente nos povoados, nas povoações, nas cidades, nas nações. Vamos partilhar estas vibrações. Pedindo agora a Jesus, que com as suas falanges, como sempre faz, ainda que anonimamente, sem serem muitas vezes notados, que leve a nós a nossa vontade de partilhar a harmonia, a fraternidade, o amor com todos. E que as suas falanges visitem esta noite muitos lares em sofrimento, muitas famílias em desespero, até aquelas famílias marcadas pela dor e pela tragédia,
que possam deixar um pouco de paz, um pouco de alívio, um pouco de esperança nas vibrações de amor. Senhor, pedimos, colocando nas tuas mãos a nossa dádiva pequenina ainda, porque nós também não treinamos muito esta doação pelo pensamento, esta projeção das vibrações de amor. Toma de nós essa oferta e que esta noite possa ser, sei lá, algum despertar para muitos deles ou alguma serenidade para tantos outros. Vamos cantar na página 5, quem tiver o livrinho, não é? Nós já vamos a prometer que vamos pôr essa coisa online. Agora vamos mesmo pôr, nós prometemos, nos próximos 15 dias já vão surgir as canções que nós podemos cantar. Porque há canções que internamente podemos cantar, mas que não podemos emitir através da rede da internet. Então vamos cantar na página 5, Quero Caminhar. Senhor, eu quero caminhar, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Chegamos ao final, muita paz para todos, continua um ambiente sereno e tranquilo, dialoguem uns com os outros, se acharem por bem. E marcamos presença na próxima semana convosco outra vez. Boa noite, que Deus vos abençoe.